Essa é uma continuação. Eu queria ler para vocês também que na corrupção física da semente, nos é dito expressamente nas escrituras, porque as escrituras falam dos gigantes, as escrituras falam que lá quando Josué tem que entrar em Canaã, Deus manda ele matar tudo, até os animais, criança de peito, todos. Por que manda? Porque ali era cheio de gigantes, heteus, cananeus, jebuseus, ferezeus, e a gente tem Isaías 26:14, nós temos a referência assim: eles estão mortos, eles não viverão, eles são falecidos, não se levantarão, como consequência de tu os teres visitado e os destruído e feito toda a memória deles perecer. Na verdade, tem uma outra versão que é melhor, mais fiel, Isaías 26:14. Deixa eu ver aqui nessa minha outra Bíblia. Por quê? Porque tem uma palavra em hebraico que nós precisamos verificar que essa é a palavra. E aí eu uso também a My Bible para corrigir minha Bíblia quando eu vou ler, estou estudando, né? Sim, Isaías 26:14 diz assim: mortos não tornarão a viver. Refaim, aqui na minha versão está escrito sombras, mas a palavra em hebraico é refaim, não ressuscitam. Então, não há ressurreição para refaíns. É isso que está escrito aqui. Então, esse é um dos versos pelas quais nós sabemos que os gigantes não são redimíveis, né? Que a semente da serpente, aquilo que é corrompido, aquilo que é misturado, hibridizado, não é redimível. Então, refaíns não ressuscitam. Aqui na minha versão, o tradutor preferiu botar sombras. Por isso os castigaste e destruíste e lhes fizestes perecer toda a memória. Então, refaim não ressuscita. E nós temos também ainda que comentar, assim, Romanos 16:20, diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, sobre esmagar em breve a cabeça da serpente e pés, sobre os pés, fala de autoridade, e a gente deve lembrar quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que é o evangelho, né? Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam as boas novas, ou o evangelho, que significa exatamente isso, as boas novas, né? Porque esse ir e ao mesmo tempo essa autoridade, são os pés que esmagarão em breve a cabeça da serpente. A serpente lhe feriu o calcanhar, mas o Messias esmagou a sua cabeça e esmagará uma vez por toda, quando ele tragar a morte para sempre, né? Não existir mais morte. Sim, gostaria de comentar também aqui a questão de Efésios 4:27, quando é dito assim: não deis lugar ao diabo, né? Esse dar lugar ao diabo é essa semente, enquanto palavra, enquanto esse pacotinho, né, que vem do adversário, que é contrário à palavra de Deus. E quando nós damos lugar ao diabo, a gente peca e a gente se torna, então, espiritualmente essa outra semente que nós não devemos ser. Somos chamados a ser, a
termos a palavra de Deus como semente em nós e o fruto do Espírito de Deus como o fruto que nós apresentamos em nossas vidas, né? E o fato de que Caim não é de uma semente natural da serpente, né? Não foi Caim, é que nós vemos, por exemplo, a história de Pedro, né? Quando Yeshua fala com Pedro, arredra Satanás. E Yeshua, ele revela que ele vai ser perseguido e morto, crucificado, e Pedro diz, de modo nenhum, Senhor, nós não permitiremos que isso aconteça contigo. Se precisar, eu dou minha vida. Eu estou parafraseando aqui. E aí Jesus diz para ele, olha, você vai me negar daqui a pouquinho, 3 vezes. Mas ele diz para Pedro, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Então Satanás é essa semente, essa ideia que não vislumbra o reino espiritual. É muito carnal, é movido pelas concupiscências, né? Não discerne, né? O que é carnalidade, o que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e é movido por isso. Porque esses 3 é o que o mundo, que é contrário a quem Deus deve ser em nós, eles são. E isso são os nossos adversários, né? Somos nós mesmos e depois o diabo, mas não é principalmente o diabo. O diabo, ele atua principalmente através da nossa própria concupiscência, que são as nossas fraquezas, né? Está escrito, ninguém é tentado senão naquilo que é a sua concupiscência, né? E uma vez tentado e você dá lugar, você não afasta, não, isso ofende o meu Pai Celeste, eu não quero saber disso. Isso é armadilha para me destruir. Se você não rejeita de cara aquilo que é inconveniente, aquilo que é pecado, né? Não decepa a cabeça, como Davi fez, né? A cabeça do gigante, né? Que também é um tipo do adversário das nossas almas, né? Você não vai lidar com aquilo que te é perigoso de uma forma próxima, né? Você lida extirpando da tua vida, né? Então, em relação às 2 sementes, fazendo um resumo, é isso. Existem 2 sementes espirituais. A semente, como Yeshua fala na parábola do semeador, na interpretação autêntica que é dada pela própria Bíblia, é a palavra de Deus. Então, o Filho de Deus é aquele que é nascido de Deus através da semente de Deus, que é a sua palavra. O filho do diabo é aquele que se torna morto espiritualmente porque recebe a semente que é contrária à palavra de Deus, né? E então ele vai morrer por ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é viver de acordo com aquilo que prefere e acha melhor, sendo seu coração enganoso, sendo suas concupiscências dominando sobre ele, ao invés de o seu discernimento, o seu intelecto, a sua escolha, né? E existiu uma semente híbrida, física, que Davi, ele extinguiu com as 5 pedras que ele pegou. Ele só precisou de uma para Golias, mas Golias tinha 4 irmãos, né? E essas 5 pedras também, como Yeshua foi tentado no deserto, né? Depois do seu jejum de 40 dias e 40 noites, como Moisés fez o jejum como sombra do Messias, o Messias também, ele foi para o deserto para ser provado, né? E ali ele é provado com a semente, ele tem a semente de Deus, que é a palavra de Deus, que o tempo todo ele usa, e a serpente, ela apresenta a sua semente. E é interessante porque a semente da serpente, ela é sutil, é uma sutileza. A corrupção e que gera engano, a falsificação que gera engano, não é aquela grosseira, é algo sutil, algo que pode enganar, é algo sutil. Veja, eu jamais aceitaria uma nota falsa de R$1.000, porque não existe.
nota de R$1.000, não é isso? Mas talvez eu aceitasse facilmente uma de 100, né? Porque eu não, né, não costumo ficar olhando, se fosse suficientemente parecida, poderia ser facilmente enganada. Então, o engano, ele é operado na sutileza. E a gente vê ali, em Mateus 4, na tentação ali, provação de Jesus no deserto, pelo adversário, por Satã, que o tempo todo ele lança a palavra de Deus, mas buscando fazer com que Yeshua, ele haja como Caim agiu, de uma forma egocêntrica e egoísta. Você não está com fome? Manda que esses pães se transformem, essas pedras se transformem em pães, né? E aí Yeshua diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu nego a minha fome agora a satisfazê-la do meu jeito. É um pouco isso. Olha, atira-te daqui porque está escrito que ele dará a ordem aos seus anjos para te sustentar. E Yeshua diz, olha, não tentarás a Deus. Então, uma coisa é o Criador livrar-nos num aperto que nos é impossível. Outra coisa é você se colocar voluntariamente para você tentar a Deus. Então, não façamos isso. Não tomemos veneno e digamos assim, me livra. Não, porque não é para isso que é a palavra de Deus. Deus não é nosso servo, né? Mas se precisarmos, está escrito que nós pisaremos cobras e serpentes, escorpiões, e tomaremos veneno e não seremos envenenados. Então, lembrando aqui daquele episódio que Paulo, depois daquele naufrágio, ele chega na ilha e ele vai pegar uma madeira para jogar no fogo, que estava frio, eles estavam todos molhados, né? E uma víbora venenosa pega a mão dele e ele, com aquele veneno, ele tinha que morrer e ele não morre. E as pessoas na ilha ficam, esse é um Deus mesmo, porque escapou do naufrágio e agora escapou da víbora venenosa. E Deus o livrou, porque Deus é capaz de fazer isso. Mas Paulo não afrontou a Deus, aquilo não foi um acidente. Aprove a Deus fazer até esse sinal para que outros crescem, né? Porque a Bíblia diz também isso, que os sinais são para os incrédulos. Bom, então, sobre esse assunto, que é um assunto fascinante, era o que eu tinha a expor, né? Nenhum assunto na Bíblia que tenha a ver com as Escrituras me é tabu, né? Nós devemos apenas examiná-lo e buscar discernir de acordo com a própria Escritura e tomar cuidado para qual é a base da nossa fé. A base da nossa fé não pode ser outra coisa senão a palavra de Deus, para não errarmos com o caminho estreito, que é o caminho de vida, né? E assim eu me despeço, dizendo Shalom, estudem a sua Bíblia, ou as suas Bíblias, pois é na Bíblia que nós temos vida eterna e vida abundante agora. Amém. Shalom.